Bom dia a todos, um bom café com palavra para todos vocês. Hoje eu quero meditar um pouquinho e rapidamente no texto muito interessante da palavra de Deus. Está no Novo Testamento, no livro de João, capítulo 9. O texto diz que Jesus estava caminhando com seus discípulos e de repente ele encontrou com um moço que era cego de nascença. Então os discípulos perguntaram para ele: Mestre, quem foi que pecou para que este moço tivesse nascido cego? Então Jesus olhou para os discípulos e deu para eles a seguinte resposta: Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu com ele para que as obras de Deus se manifestassem na sua vida. É muito comum que as pessoas estejam perguntando os porquês da vida, os porquês das situações, os porquês daquilo que acontece na vida de cada um. Senhor, por que na minha casa? Senhor, por que na minha família? Senhor, por que na minha cidade? Senhor, por que na minha igreja? Senhor, por quê? E muitas vezes essas perguntas são difíceis de ser respondidas e algumas vezes ficam mesmo sem resposta. Há muito tempo atrás eu emprestei um livro para uma colega de trabalho. O livro se chamava Flores para Catarina, um romance evangélico, escrito por uma autora goiana que relatava a história de uma jovem cristã que amava muito a Deus, que servia a Deus de todo o seu coração e que no auge da sua beleza, no auge da sua juventude, foi muito assediada por rapazes. E aqueles rapazes que a assediavam, naturalmente, queriam levá-la a fazer coisas que, dentro da sua visão cristã, não deviam acontecer. Então, o livro trata de um grande testemunho de uma moça que soube se manter firme, íntegra, pura, para glorificar a Deus. Quando essa colega trouxe o livro de volta, eu perguntei para ela: E então, gostou do livro? Ela disse: Gostei demais. Gostei muito da história e também gostei muito do que a autora fala a respeito da pessoa de Jesus. Isso tocou muito o meu coração. Mas, Edgar, tem uma coisa que a sua religião não explica. Eu perguntei o quê? Ela disse: por que há tantas diferenças no mundo? Por que algumas pessoas sofrem muito mais do que as outras? Por que uns já nascem aleijados, nascem cegos? E por que há tantas diferenças no mundo inteiro entre as famílias, entre as pessoas de todas as regiões? Isso a sua religião não me explica. Aí então ela me disse: eu vou emprestar para você um livro que me traz mais explicações a respeito disso. Ela me emprestou um romance maravilhoso, um lindo livro, uma linda história. O livro chama-se A Vingança do Judeu. Quando eu terminei de ler, eu percebi que a mensagem que ela dizia, que lhe respondia acerca dessas perguntas, era a mensagem que dava a ideia, a visão religiosa da reencarnação e da purificação através de muitas existências. Depois o tempo foi passando e sempre que eu podia eu conversava com ela a respeito da Bíblia, da pessoa de Jesus e mesmo dessas perguntas que tanto ela gostava de me fazer, e na medida do possível eu lhe dava as respostas bíblicas, claro, dentro do meu conhecimento da palavra. Mas aí, mais na frente, eu recebi um poema escrito por uma autora também aqui de Goiás, onde ela fala exatamente sobre isso. Ela diz: Senhor, por que a maciez da relva se é inútil para tantos o caminho? E aí ela pergunta por que a surdez dos surdos, a mudez dos mudos. Ela faz todas essas perguntas que normalmente as pessoas fazem sobre as diferenças. Mas aí ela conclui o seu poema de uma maneira gloriosa,
de uma maneira extraordinária, de uma maneira bíblica. Ela diz: uma contradição violentou o jardim de Deus. Essa é a resposta que ela deu. Ou seja, houve uma contradição lá no jardim do Éden. Algo que aconteceu contra a vontade de Deus, contra os planejamentos de Deus, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, provocou ali uma contradição através de algo chamado pecado, que trouxe todas essas mazelas, todas essas dores, todas essas lutas para todo sempre na face da terra, na vida dos homens e das mulheres. É uma conclusão muito bíblica por parte da autora daquele poema. Uma grande contradição inspirada pela serpente prejudicou todo o grande planejamento abençoador sobre o homem que o pai tinha. Mais à frente eu tive acesso a um outro poema, também com o mesmo tema, Senhor, por quê? Chamava-se o poema. Esse escrito por um padre. E ao final desses porquês que ele coloca, ele então diz o seguinte: o importante não é saber a razão das diferenças. O importante nesta vida é tornar essas diferenças cada vez menores através do cadinho das nossas mãos estendidas para aqueles que sofrem. Ou seja, também uma resposta, uma conclusão que vai encontrar muito parâmetro na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nesses dias, meus amados, em que o mundo inteiro luta, em que o mundo inteiro sofre, em que o mundo inteiro perde, em que há tanta morte, tanta tristeza, não estejamos tão preocupados em conhecer as razões de cada coisa, embora nós saibamos que, com certeza, Deus está julgando as nações e as nações precisam se arrepender do pecado, e nós sabemos que Deus também certamente está tratando com a igreja e querendo que a igreja se arrependa, se aproxime cada vez mais dele. Embora nós tenhamos conhecimento de tudo isso, nesses dias de tanta dor, que nós entendamos que é o pecado, essa grande contradição que existe desde o Éden entre o que Deus quer para o homem e o que o homem oferece para Deus. Mas que a grande bênção não é nós podermos explicar, filosofar sobre a razão dessas diferenças. Neste grande momento, neste momento muito especial da nossa vida, o que nós mais precisamos fazer é procurar diminuir essas diferenças. Isso é manifestar as obras de Deus no coração, na vida daqueles que precisam de nós. Então, sejamos assim, abramos o nosso coração, abramos as nossas mãos e diminuamos as diferenças na medida que nos for possível, sob a inspiração do Senhor e com muito amor no coração. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.